Bom, bom dia então, e boa tarde para quem está ao vivo, e um olá para quem assistir isso depois, né? É um prazer estar aqui, principalmente com a Paula, minha companheirona, nessa nova coleção. Aliás, foi ideia dela criar uma coleção. E é o segundo Papo à Mesa do ano. E vamos lá, Paula, bem-vinda. Olá, bom dia para todos e todas. É um prazer estar aqui, né? Especialmente dividindo com a Juliana a possibilidade de apresentar desdobramentos, né, do evento Avanços e Controvérsias. E, enfim, espero que todo mundo aproveite. A gente vai ter, né, chance de apresentar nas próximas semanas todos os três livros, né? Inclusive lançar um deles. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou deixar você compartilhar, então. Vou, então. Olha só. Falei que um dia eu chego lá de dar aula sem apoio nenhum, mas ainda não consigo. Então vamos lá. Isso, abrindo aqui a tela, Tá. já Tô apresentei, vamos ver se começando, vai. tá. Pronto. Então, só lembrando, né, o Papo à Mesa é uma série, né, são discussões que a gente criou no momento mais forte da pandemia, março de 2020, e a ideia é compartilhar e popularizar, ou seja, tornar o conhecimento técnico, científico ou empírico mesmo, mais agradável, mais gostoso de conhecer, de adquirir, e por meio de apresentação do escopo, de partes marcantes, de obras que sejam literárias, peças de teatro, filme, cinema, música, ou até obras científicas, mas que tenham marcado os nossos convidados, né? Ou livros que tenham marcado o setor agroalimentar. Então, a ideia é essa, falar de alimentos e alimentação de uma outra maneira. Pode passar. Hoje, então, a gente vai falar do livro Perspectivas da Alimentação Humana, que faz parte de uma coleção que a Paula vai explicar, porque é ela que teve a ideia de montar essa coleção, né, Alimentação, Avanços e Controvérsias. Então, hoje, eu e a Paula, que desde o começo a gente também tem nesse primeiro livro a coordenação do Adriano Andreghetto, nesse terceiro que a gente vai publicar no final do mês, mais duas pessoas, mas basicamente eu e Paula que temos tocado isso adiante, né? Tá aqui a minha apresentação, quem sou eu, se vocês quiserem, Paula quer se apresentar ou deixa as pessoas lerem. Ah, só comentar então que a minha formação principal é gastronomia, então essa é uma área, né, por essência interdisciplinar, então sempre me interessei por conhecer, né, mais quais eram as conexões possíveis para estudar a área. E também me tornando depois professor, isso foi imperativo, né? Então não dá para explicar gastronomia se a gente não tiver, não fizer outras interrelações, né? Não só a questão nutricional, mas de comportamento, hábitos. Então, minha área hoje principal é da cultura alimentar e sou professora, então, em cursos de graduação e pós-graduação em gastronomia aqui no Senac de São Paulo. É verdade. E eu sou a Juliana Grazini, tá todo mundo lindo ali. Vamos lá, vamos passando. Vamos. Então, a ideia desse livro, ela veio assim, né? Na verdade, foi a minha motivação. Eu já fazia um tempão trabalhando muito, né, com essas áreas todas conexas, com visões completamente diferentes. Então, quando a gente fala com um agrônomo, ele fala do agroquímico de uma maneira, quando fala com um nutricionista de outra, quando a gente fala de proteína animal com um médico veterinário é uma coisa, quando fala com alguém que tem uma visão de sustentabilidade é outra. Então, essa questão das controvérsias sempre me tocaram e eu sempre vi e vejo que um, uma das dificuldades que a gente tem de avançar socialmente é não saber lidar com essas controvérsias por vezes nem colocar elas escancaradas dentro da sociedade, né? E faz com que nós, os consumidores e muitos profissionais técnicos e especialistas queiram ter certezas que não existem. Já pelo ponto de vista, quando eu olho pelo prisma
como eu falei, né, hoje eu estou com um engenheiro agrônomo na cabeça, é um prisma completamente diferente do prisma de um nutricionista, diferente do prisma de um biólogo, diferente de um prisma de um empreendedor e diferente do prisma de um consumidor. Então, eu queria, já fazia um tempo, né? Eu vou citar mais uma vez, já tinha conversado com alguém que sempre faz parte, que apoia bastante a gente, com o Jean-Pierre Poulin, né? Um sociólogo francês, que eu tinha falado para ele, mas a gente precisa falar dessas controvérsias, que elas existem, e dos avanços, e queria falar também dos avanços. A gente tem avançado, mas cada vez que a gente avança, aparece uma nova controvérsia. E aí a gente avança, e outra controvérsia e queria trabalhar isso. E aí a gente conseguiu, era algo que estava, né, para acontecer, e ainda bem que teve a pandemia, porque aí a gente conseguiu ter essa ideia de transformar isso em um evento online e prático. E aí aconteceu de 29 de junho a 4 de julho esse evento, e a gente sentiu, né, Paula, uma pena ter um material tão rico e que ia ficar ali, está na nossa plataforma, mas não é a mesma Uhum. coisa, ele não está documentado. O Uhum. digital, ele é uma prova, ele é alguma coisa, mas ele não tem a mesma, é, não tem a mesma, talvez, validade, né? O mesmo valor, e não dá para carregar também junto consigo. Uhum. E a gente falou que tinha muita coisa interessante, a gente falou, por que não Uhum. transformar a fala dos professores em livro. E aí foi Uhum. essa ideia que a gente fez, então, o primeiro livro. Só para lembrar, Avanços e Controvérsias, ele tem um formato um pouco diferente, onde cada professor ele apresenta o seu ponto de vista, né, que a gente chama do seu speech, da sua fala, e depois essa fala é discutida. Então, o momento online mais, né, o ápice da nossa reflexão é o momento da discussão. Então, a gente pegou essas falas, esses pontos de vistas, e era essa toda a riqueza também, porque não era um formato acadêmico, científico, nem ao Uhum. mesmo tempo algo grande público, ficava entre os dois. E a gente achou assim que era muito rico, né? Essas pessoas que vinham, falavam daquele ponto de vista, e por que que a gente vai jogar isso fora? Então, veio essa ideia de fazer esse primeiro livro. Pode passar, Paula, por favor. Aqui, né, que era aqui eu falei antes, né, é fazer o livro dessa primeira edição e a gente foi continuando. Então, dessa primeira edição, a ideia era falar das perspectivas da alimentação humana, dessas controvérsias, o que eu acabei de falar e estou sendo até repetitiva e redundante. Então, quando a gente fala de alimentação sobre um ponto de vista gastronômico, o que é essa alimentação? Quando a gente fala de um ponto de vista de medicina e nutrição, o que é? O que que representa alimentação? Quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de produção, que é algo que toca mais a parte comercial e mercadológica, o que é isso? Então, a ideia era mostrar essas diferentes perspectivas da alimentação, que vai desde a parte química até a parte cultural, emocional e social. Então, essa foi a ideia desse primeiro ano. E aí, né, este e-book, livro, deixei o e-book porque a gente vai lançar um formato digital também do livro, é da transcrição e tradução das palestras durante os 6 dias do evento. E o texto tem o tom mesmo, que a gente quis deixar o tom, é uma tom de fala. Os professores às vezes querem corrigir, tem alguns que são mais acadêmicos, tem alguns que aproveitam para enviar texto que eles já têm, que eles querem publicar. Mas a ideia era mostrar que era um papo, é um papo com aquela pessoa que está escrevendo, com aquele pesquisador. É um momento íntimo que ele está dando ponto de vista. E é o que a gente pede, né, Paula? Ponto de Exato. vista de cada um. Não algo, uma aula inaugural, nada disso. E aí o livro, né? Na verdade, nem o livro, o programa foi esse, né? Então, o primeiro dia, essas diferentes perspectivas. Então, a gente falou com 2 antropólogos para mostrar o que é para o ser humano, para a humanidade, para a Terra, essa alimentação, as várias perspectivas. No segundo dia, a gente falou da medicalização da alimentação, mitos e verdades. No terceiro, patrimônio alimentar. No quarto, produção de alimentos. Falamos de políticas públicas. E no último dia, a gente fez um debate também com pessoas
diferentes, sempre convidados. E esse ano a gente tinha parceria com o Odela, né, o Observatório de Alimentação da Universidade de Barcelona. Então, o programa foi basicamente Brasil e Espanha, né? Porque a gente teve um mexicano, né? Exato. Mas Inclusive, foi hispano-fônico. Desculpa, desculpa te interromper, Juliana. Inclusive, só para lembrar que a edição a gente costuma fazer ela bilíngue, né? Então, nesse caso, foi em português, a versão do livro português e espanhol. Sim, sim, isso mesmo. E aí, então aí nasceu esse primeiro livro. E a ideia Uhum. era essa mesma. Aí a gente fala que esse livro, ele responde a nossa inquietude já do evento, né? Por isso que a introdução do livro é a introdução e a justificativa do evento. Essa questão da cacofonia, a importância da alimentação e a ideia de discutir tudo isso. E aí, então, a gente isso, boa. Aí o livro ficou com esses capítulos, né? Patrimônio alimentar, desculpa. Não, eu que errei. Diferentes perspectivas e significados, abordagem da alimentação humana, medicalização da alimentação, mitos e verdades, patrimônio alimentar, produção de alimentos, políticas públicas, alimentação, avanços e controvérsias, que foi a nossa última discussão do último dia, de 2020. Pode começar? E aí a gente começa. Nenhum professor, né, não é porque ele participa do evento que ele é obrigado a participar da redação do livro. Até hoje, a gente só teve duas pessoas que não puderam, não quiseram participar. Então, vocês vão ver que depois, assim, difere um pouco do programa, não no conteúdo, mas nos autores. Aí, deixa, se Uhum. você quiser, deixa agora você falar. Vou comentar então brevemente, acho que a tentativa aqui, né, não pecar pelo resumo, né, demais de cada um dos temas, mas mais para que todos possam saber que natureza de informações a gente tem, né? No final das contas, como a Juliana já apresentou, né, os temas, eles acabaram mais ou menos virando um pouco o nosso norte, né? Então, todas as publicações, elas acabam tendo esse universo, né, dos 5 grandes temas, diferentes perspectivas, medicalização, mitos e verdades, o patrimônio alimentar, produção de alimentos, as políticas públicas e encerrando então com o debate, né, que tenta, enfim, encontrar sinergias, né, ou divergências entre as apresentações, né, os pontos de vista, melhor dizendo. No caso específico desse tema diferentes perspectivas, né, os dois oradores convidados, que é um professor mexicano, que é o José Antônio, e um outro professor espanhol, que é o Xavier Medina, eles trataram então de quais seriam, né, os processos sociais que condicionam também, né, as nossas escolhas alimentares, fatores sociais e culturais, pensar essa intersecção dos sistemas alimentares, né, como a soma de distintos momentos, então, da produção, da transformação, da distribuição e do consumo de alimentos, pensar as questões sanitárias que estão envolvidas, né, nessas abordagens distintas também, em que momento, né, os consumidores participam, né, desse processo, inclusive para tomada de decisões, a complexidade, né, cada vez mais crescente do fornecimento de alimentos, né, dessa cadeia de fornecimento de alimentos, e pensar também os sistemas alimentares como um fluxo de informações e de mercadorias. Então, né, sem, enfim, reduzir demais, mas esse seria o panorama desse primeiro tema, né, e a discussão que esses dois professores trazem para nós nesse primeiro capítulo. Eu não sei se você quer falar, Juliana, posso apresentar os temas? Pode, Se se você você achar quiser, que faltou pode, alguma pode, coisa, pode sim. tá. No tema número 2, né, a gente teve aqui a contribuição da parte textual, né, da professora Maria Clara, e ela tentou também, né, nos apresentar os diferentes discursos sobre alimentos e alimentação, o que diz respeito, né, nesse tema sobre a desconfiança também, né, a partir das escolhas e a partir das diferentes informações que às vezes podem, inclusive, né, confundir o consumidor na hora da decisão.
essa perspectiva também de pensar, né, quais são informações oficiais, né, como se lida com esse volume crescente de informações sobre o que é saudável, né, o que é adequado, e também a própria questão sanitária envolvendo, né, o quanto se percebe riscos, né, nesse sentido da escolha alimentar. Ela trouxe também alguns conceitos em relação ao significado desse termo medicalização da alimentação, e também discorreu a respeito de quais são os discursos normativos e também sobre alimentação, e que muitas vezes podem ser também contraditórios diante das escolhas culturais, né, do que acontece, digamos, na vida prática. Ela tentou trazer para nós esses pontos. O tema de patrimônio alimentar, eu tive a oportunidade, né, de dividir esse tema, essa apresentação, junto com o antropólogo Joan Ribas, que trabalha na Fundação Alicia, e foi bem interessante porque nós temos, né, diferentes perspectivas em relação até às desigualdades sociais, né, que atingem de maneira diferente os nossos contextos. E foi interessante a gente pensar um pouco, né, como que como o turismo, né, age também em relação ao patrimônio alimentar, comunicando, né, informando, e de uma maneira bem ampla, né, contribuindo para divulgar os significados, né, na prática do patrimônio alimentar. Eu tentei trazer, né, uma visão brasileira a partir de alguns exemplos, como até a própria feijoada, né, pensar em patrimônio alimentar que no presente, né, qual que é a situação também no presente, por exemplo, o mel de abelhas nativas. O Joan Ribas tentou trazer, né, um estudo de caso estabelecido lá em Barcelona, de desenvolvimento de roteiros gastronômicos baseados em patrimônio alimentar, né, com o contexto ali da Catalunha. Então, pensando esse estudo de caso como um grande fator de desenvolvimento econômico ali para a região, né, e uma dimensão, né, que o patrimônio alimentar no turismo vai adquirindo de uma função, né, uma associação a um espetáculo, que é esse sentido de você vivenciar a experiência, de você conseguir sensorialmente, né, participar e também conhecer a diversidade dos patrimônios. E no final das contas a gente discutiu um pouco isso, né, em que medida a gente consegue, né, entender os parâmetros para identificar patrimônio alimentar, quem são, né, os responsáveis na nossa sociedade, os agentes envolvidos para definição e uso, né, na prática dos patrimônios, e um pouco então desse estudo de caso diante das realidades, né, tanto aqui no Brasil quanto também ali na Catalunha. Não sei se você quer falar, Ju, posso seguir aqui, que às vezes Pode seguir. Qualquer coisa vou passando e tá bom. O nosso quarto tema, né, era a produção de alimentos. Então, nós tivemos a participação do professor português Rui Rosa Dias e também do professor Jordi Gascon, ali também da Universidade de Barcelona. Então, eles discutiram, né, questões bem interessantes para nós sobre produção de alimentos a respeito das relações de poder que envolvem, né, a cadeia, né, o sistema alimentar, a diferença, então, né, do valor agregado, essa questão dos preços, né, para os produtores, dos produtores, e o que significa como valor, né, de troca pelos consumidores. Também a discussão do poder que envolve o setor dessa grande distribuição de alimentos, né? Quais são essas relações de poder, alguns modelos de produção também que vão se alinhando, né, mais a essa produção em escala. Outros temas que foram também trazidos, né? Desperdício de alimentos, esse grande agente, né, participante da produção de alimentos são os supermercados, também foram comentados, né, nesses temas, e outros temas de discussão em relação à produção em escala, monocultura, o próprio perfil do consumidor, né, de maior criticidade a cada tempo, e também qual é a importância, né, a relação das políticas públicas no meio desse contexto todo. Penso que acho que esses eram os temas principais, né? Política e cidadania também na produção de alimentos.
Ele E aí, falou. acho que esse do Políticas Públicas vou passar para você, Tá. Juliana. Por fim, a gente falou então dessa importância, né, com a Úrsula, da alimentação nas políticas públicas, ou políticas públicas e alimentação. Então, foi muito mais o que a Úrsula explicou, como é que funciona, quais são os jogos de poder, como as coisas se encaixam, e ela falou muito também de Barcelona, né, dos restaurantes eh, populares de Barcelona, Comunitários. Uhum. e comunitários de Barcelona, e contou tudo isso e os resultados. E aí depois eu também acabei falando da importância de informar sobre alimentos e alimentação para a construção de políticas públicas que sejam coerentes, não só com o estado de avanço das informações que a gente tem por meio de pesquisa acadêmica, científica, pesquisa demográfica, mercadológica, o que for, mas também porque como é que isso se torna agenda política e como é que a gente tem que trabalhar essa informação para quem toma essa decisão eh, política, que não deveria ser administração pública, né? Que os administradores públicos, como é que a importância da informação para eles tomarem boas decisões. Porque a gente acaba muito nessas controvérsias e dependendo de quem é o líder da nova, né, dessa administração, a política vai por um lado. Então a gente acaba fazendo mesmo dessas estratégias de gestão públicas políticas acadêmicas. Então, assim, foi essa questão de falar da importância dessa informação para as políticas públicas. Acho que era isso. Segundo dia. E no terceiro foi a discussão final, né, com a Lígia Amparo, que ela falou, é muito interessante, porque a Lígia Amparo é uma nutricionista que trabalha com antropologia e sociologia dentro de uma faculdade de nutrição na Bahia, e ela contou essa questão da educação, população precária, os paradoxos, controvérsias e paradigmas, como é que essas populações reagem e se veem diante dessa confusão toda que é o nosso sistema alimentar, que, né, a confusão do discurso, a confusão das políticas, ou falta de políticas, falta de programas, e foi muito interessante também a parte dela, que ela escreveu, né, também para a gente, falou e escreveu, e depois Jean-Pierre Poulain, que veio aqui, que a gente convidou e falou realmente a pedido dessa questão da controvérsia, e que liga, né, com o capítulo anterior da informação, porque ele comentou muito a questão do índice de massa corpóreo, IMC, alta mortalidade, né? E ele fala de toda essa questão da comunicação, da informação e do lobby, que hoje faz com que o IMC seja um índice, apesar de não tão bom, tão bem aceito e tão utilizado, e conta como essas decisões e como essas falas, às vezes mal interpretadas, definem algumas coisas, como o índice de corte do IMC, que Uhum. foi trabalhado por essa questão que eu não diria lobista, mas por essa questão mais da comunicação e essas controvérsias que não são colocadas tão ao ar, né? Tão expostas, tão transparentes. E aí a gente terminou essa discussão, né? O livro acaba aqui com essa discussão, né? Fechando o primeiro dia. E aí começa, né, a segunda parte do livro com os mesmos capítulos, mesmos autores, mesmo formato, mas em espanhol para o público hispanofônico, acho que é assim que Uhum. fala, poder ler e ter acesso. Sim. Acho que eu poderia colaborar também, Juliana, comentando que, né, ao longo da construção, né, desse evento e também como você já falou, né, o evento virtual, muitas vezes a gente não consegue, né, ter talvez uma rastreabilidade da informação assim mais direta. Então, penso que esse projeto, né, de publicar a transcrição das falas dos apresentadores, né, dos oradores, além de contribuir com as visões, né, diversas, a gente ter alguma chance também de consultar, talvez com mais facilidade, rastrear, né, informações, constantemente, né, voltar nesses materiais. Muitas vezes o material, né, virtual, às vezes a gente, né, tem mais dificuldade de acessar diretamente.
Então, além, né, de consolidar também um trabalho muito, né, importante que é o próprio evento, a gente costuma perceber, né, a diferença que faz estar presente nesse dia a dia do evento. As reflexões são muito ricas, né? Os participantes, os oradores, são pessoas que atuam na prática, né, também nessas áreas que vêm, as quais eles vêm representar. E então a gente vai tendo estudos de caso também possíveis, né, de acessar de uma maneira mais a médio e longo prazo. Então, essas publicações elas têm essa função também, né, da gente conseguir rastrear, enfim, ter mais acessibilidade e lembrar que essas apresentações, essas transcrições geralmente têm mais ou menos 5 páginas, né, 5, 6 páginas. Então, elas conversam também com a proposta, né, da fundação, que é da popularização científica, né, de tentar abordar temas para trazer curiosidade, as publicações todas, né, cada fala de cada orador transcrita. Adicionalmente, também a gente solicita que eles apresentem algumas referências bibliográficas para quem se interessar em aprofundar os assuntos ou referências as quais eles já tenham mencionado no evento. Então, também uma tentativa de criar, né, um certo campo aí, um acessível para investigar, né, mais profundamente os temas também a partir dessas falas. Sim, sim. Isso mesmo, né? Eu ia falar antes de falar da segunda edição, falar que também uma possibilidade, né? De conhecer de visões diferentes e autores e pesquisadores, sem precisar ler um livro inteiro deles, sem precisar ir na parte mais pesada. E nem por isso deixa de ser algo que nos aprofunde, que nos abra a visão, né? E aí eu deixo aqui, para ir finalizando, que o próximo, né, cada Avanços e Controvérsias, que é assim que chama o evento, ele tem um tema. Então, e cada livro tem o tema. Então, semana que vem a gente vai falar do segundo evento, segundo tema, que foi a produção de alimentos. Depois a gente vai falar do terceiro tema, que foi ética e Uhum. alimentação. Estamos preparando o quarto, né, a quarta edição, que fala de comunicação no setor agroalimentar. E agora a gente tem, em maio desse ano, a quinta edição, que é falar sobre água, né? A água já faz tempo, mas tudo bem que agora a água está virando na moda. Mas já faz uns 5 anos que eu estou querendo falar de água, porque a água cai do céu, ok, mas a gente tem uma ligação com ela que a gente quase, nos últimos tempos, sim, mas durante muito tempo, o homem ocidental, entre aspas, civilizado, entre aspas, não é que não seja civilizado, é só porque civilizado é uma palavra muito maior do que o que eu quero dizer, ele acha que a água é algo que está aí e tudo bem. Então, a ideia nesse quinto é a gente falar da água, a gente volta, né, nas próximas semanas, falar de novo desse evento, mas a ideia é falar da água, dos avanços e controvérsias. Então, a gente vai falar num dia a questão filosófica, o que que é água, depois a gente vai falar de saúde, fala de produção de alimentos e água, fala de o comer, né, a gastronomia e água, e fala das políticas de gestão de água. Então, queria deixar para vocês que continua a Exato. discussão sobre as controvérsias. E tá aqui, esse é o próximo, né? Próximo sábado, se não me engano, sim. Isso. Próximo sábado, a gente vai falar, vai apresentar o segundo livro, que é baseado, e a gente vai aprofundar um pouco mais os capítulos, já que a gente já apresentou o evento, né? Que o livro é baseado no evento. A gente vai falar da produção de alimentos e os avanços e controvérsias, que também é algo que é muito interessante. E eu estava vendo você falar, Paula, muito Uhum. interessante que de 2020, né, 2024, como esses temas continuam super atuais, então não Uhum. caducaram, não envelheceram, aquelas falas estão cada vez mais atuais, inclusive com Uhum. a questão do que falaram, né, o Jorge, o Rui, os dois, ai meu Deus, os dois Xavier, né, e o Uhum. John e você, principalmente essas falas, do que está acontecendo com essa questão do setor primário aqui na Europa, né? O Uhum. cansaço desse sistema que está explodindo numa crise social. Então, é muito interessante de ver que como é atual. Aliás, como o homem é atual desde os primórdios dos tempos, né? Quando é que a gente vai Uhum. mudar? Vamos ver.
Verdade. Era isso, assim, Acho agradeço que quem esteve aqui. Paula, se quiser falar alguma coisa, é isso. só me corrigir aqui, Juliana, que eu falei, né, essa próxima edição não é esse sábado que vem, que é dia 16 de março, então é daqui 2 semanas, Daqui a duas só semanas. para não Tá. confundir. Então, daqui a 2 semanas. E assim, eu acho que a nossa menina dos olhos, né, Uhum, é uma coisa que exato. a gente é, fez, eu acho que desde o começo, desde a preparação, lembrando que esse evento é anual, mas assim, Uhum, é quase um ano mesmo de trabalho só intelectual, que a gente pensa mesmo em que falar para ter para ter ligação um tema com o outro, para ter alguma coisa. Então, eu acho que desde a preparação do evento até esses nossos filhos uhum, lindos que são os livros, uhum, é um prazer e sim, são coisas assim bem interessantes de se ler. E nem tanto pela gente, nós somos as motoras disso, né? Forças motrizes disso, motoras, motrizes, não sei. Mas, na verdade, é interessante. Eu acho que talvez depois você fala qual é o seu prazer nesse livro, né? uhum, O meu prazer nesse livro é poder compartilhar o pensamento íntimo, apesar de técnico, científico, etc., de tanta gente que estuda tanto e de que uhum, eles possam chegar mais longe do que um anal de congresso, do que um journal uhum, of alguma coisa, ou um livro de 300 páginas, que eles possam, no capítulo, uhum. chegar para tanta gente e falar alguma coisa. Esse é o meu prazer nesse livro. Sim. Ah, para mim, penso que né, eu acho que eu sou um pouco, é, eu gosto, né, desse material impresso também, mas acho que a possibilidade de acessar, né, uma riqueza que acontece durante o evento, né, a gente anota, faz uma certa, né, participação também, mas é poder recorrer, né, a essa troca que é muito rica e como você bem falou, é curiosíssimo, né, a gente perceber que não envelheceu, esses temas não envelheceram, né, do tipo, parecem que são desnecessários, desapropriados, que as abordagens não fazem sentido. Então, penso que para mim é esse prazer de conseguir constantemente, né, retomar esses assuntos, entender um pouco mais de complexidade, né, da alimentação, conseguir relações e outros significados, né? E perceber o aprendizado. Acho que esses são os prazeres principais. Adorei, adorei. Agora, se você tiver de acordo, a gente pode abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar Claro, alguma coisa. claro. Mônica já fez parte dos 4 anos, Uhum. assistiu com a gente, se ela quiser falar alguma coisa. Ana, eu vi que a Ana abriu a tela agora há pouco. Não sei se eu descompartilho aqui a Acho apresentação, o que 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 você... compartilha para a gente se ver, se Tá tiver bom, alguém que queira perguntar alguma coisa. Ana, pronto. Mônica, Gianluca. Gianluca, é um assunto tão novo para você. Quer Uhum. comentar alguma coisa? Ana, Mônica. Acho que ninguém está animado. Peraí, tem uma mensagenzinha. Ah, bom dia, Ana, bom dia. Ah, Ana, não, Mônica, quer comentar? Você testemunha dos 4 anos. Bom dia, gente. Bom Eu dia. só posso dizer que é um prazer, né? Assim, eu participei de todas as edições e é sempre um aprendizado novo. E o que eu acho mais interessante dessa atividade é assim, a gente consegue ver vários pontos de vista e entender cada tema de pontos diferentes, né? A gente não fica preso num lugar só e a gente consegue fazer os contrapontos sem uma guerra, que eu acho que é bem importante, né? A gente consegue ir visualizando os prós e os contras. Acho que o mais importante desse evento é isso, né? Ver os prós e os contras sem fazer com que eles briguem. Não, a gente quer entender as duas partes, cada um, o ponto de vista de cada um, para poder avançar na discussão, nas nossas atividades, né? Eu acho que para mim foi um divisor de águas, também foi um dos primeiros eventos da Veraquiz que eu participei e foi muito importante mesmo. Parabéns a todos. Obrigada. Eu queria só reiterar, Mônica, que é verdade, né? Que a gente procura, né, Paula? Na Uhum. mesma mesa, na mesma discussão, pessoas que veem diferente. Sim. Então, um vê a água transparente, a outra vê a água turva. Então, essa é a Uhum. ideia mesmo. E é o que você falou, é colocar na mesa, né, Paula, essas controvérsias de maneira amigável, Sim. né? E saber que a controvérsia só leva
ao avanço. E eu acho que Uhum. você, como frequentadora assídua do Avanços e Controvérsias, você percebeu que é isso, né? A controvérsia faz a gente evoluir, a gente abrir esse campo de visão. Obrigada pelo testemunho. Paula, quer falar alguma coisa? Então, a gente Ah, vai... eu achei muito interessante a Mônica mesmo comentar, porque acho que essa é uma impressão que a gente tem no evento, né? O quanto a gente precisa considerar, né, a posição do outro, não de forma binária, como se um ponto de vista eliminasse o outro. E é um exercício, né? Algo que a gente vai ouvindo e vai cada vez considerando a complexidade do mundo, né? E acho que hoje em dia isso é muito importante, né? Não é um pequeno detalhe. Nossa, não, necessário. Já que esse mundo luta contra, né, a questão binária, está ficando cada vez mais binário, Uhum. acho que a gente tem que tentar deixar a coisa mais maleável. Sim. Ana, não sei se você quer falar alguma coisa. Sim, eu gostaria. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns por esse trabalho. E o que eu vejo, assim, eu acho que é fundamental a gente trazer esses profissionais que são mais científicos, né, que são da academia, e dar a oportunidade deles se colocarem, né, em um espaço que muitas vezes não é o usual deles, e fazer com que esse conhecimento seja compartilhado com o máximo de pessoas possíveis, né? Então, fazer esse conhecimento chegar a mais leitores, a mais pessoas. Então, eu acho que é um acesso à informação de qualidade e que se torna ela mais palatável, Uhum. e você ajuda na disseminação desse conhecimento e no deixar o consumidor mais bem informado, né? Então, acho que fazer essa ligação é muito importante. Então, acho que é um trabalho sensacional, assim. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigada, Ana. Só uma menção aqui de novo, né? Adriano não pôde estar, mas Adriano, você está sempre conosco. Essencial, né, para os nossos trabalhos. Sim, sim, sim. E a gente também vai compartilhar já já nas redes sociais a versão online do livro. Mas quem quiser, né, tem a editora Alexa e dá para Uhum. comprar. Eles são, não é Amazon, mas eles são bárbaros como a Amazon, entregam rapidíssimo, certinho. E que esse livro, né, rodou. Foi Tô até com ele México, aqui gente. até, só para, né, lembrar da versão física, né, que é o que Sim, a sim. gente gosta bastante também. Sim, é verdade. Gente, então, olha, Paula, obrigada. Nos Uhum. despedimos por aqui. Quem Sim, esteve ao vivo, obrigada, porque é sempre gostoso discutir. Quem estiver assistindo, volte na próxima. exato. Daqui 15 dias, né, no dia Isso, 16 de daqui março, a 15 gente dias. apresenta nosso segundo livro, que é da edição do Avanços e Controvérsias do ano de 2021, né, sobre produção de alimentos. Então, todos estão convidados. Sim, bem diferentão. Então tá. Gente, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Obrigada.